Glória a Jesus. Antes de nós fazermos a leitura na palavra, eu queria dizer para vocês que o título da mensagem é Jesus nos chama ao descanso. Jesus nos chama ao descanso. E o texto matriz que nós vamos usar neste culto é exatamente o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31. Eu já saudei a igreja, saudo a você que estará ouvindo essa mensagem no YouTube, em noite ou dias próximos, e que Deus possa abençoá-los ricamente. E não esqueça, compartilhe essa mensagem nos seus grupos, tá? Do YouTube, nos seus grupos de WhatsApp, para que o YouTube possa estar nos mantendo vivos e recomendando, tá bom? Deus possa abençoá-los ricamente. E eu leio a palavra, vocês junto comigo, diz assim: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Até aqui, louvado seja o Senhor Deus que nos permitiu a leitura deste texto tão maravilhoso. Então eu te convido a fechar os teus olhos, a levantarmos uma oração ao nosso Deus tão maravilhoso, que não nos trouxe para uma reunião de homens, mas para uma celebração com o teu Espírito Santo. Assim, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa gratidão, o nosso dia, os dias anteriores, aonde sabemos que nós, por certo, falhamos, erramos, mas em todas aquelas oportunidades nos alcançou o sentimento de pedir perdão, de arrependimento, e cremos que alcançamos da Tua parte. Assim, Senhor, na leitura desta mensagem, também, Senhor Deus, eu ouvi-la, ela poderá vir a ser bênção no entendimento, no esclarecimento, que nos possa dar força para vencermos essa jornada que o Senhor está propondo a cada um de nós, e que nós venhamos a ter o Teu Espírito Santo a nos guiar naquilo que irá contribuir para uma vida eterna. Glorifica, Senhor, o Teu nome em nossas vidas, nos abençoa, abençoa todas as crianças aqui presentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, para que o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então, meus amados, minhas amadas, nós queremos, numa palavra introdutória dessa mensagem, dizer algo que está muito próximo, de cada um de nós. Ô Vitória, você está aí, eu não tinha visto, perdão, que bênção, glória a Jesus, amém. Eu não tinha visto, eu vi a Maiara, por isso que eu não mencionei Vitória. Eu falei, a Vitória hoje me abandonou. Mas não, pessoal, a Vitória está junto com a gente, glória a Deus, né? Então veja bem, o assunto que nós vamos fazer como introdução à palavra é um assunto que diz muito perto da gente, que é a questão do cansaço. Nós relacionamos aqui, não é uma relação exaustiva, mas exemplificativa a respeito do cansaço. Nós temos um cansaço físico, e o cansaço físico, ele acaba fazendo com que o nosso corpo físico, ele seja exaurido. E o remédio para o cansaço físico, é o descanso. Quando eu descanso das minhas exaustivas tarefas, então eu renovo as forças
para um recomeço. Quando esse cansaço é exagerado, é necessário um relaxamento maior. Mas eu sei como obter este recurso. Esse é o primeiro, que nos atinge diretamente. Nós mesmos sabemos quando as nossas forças estão diminuídas. Naquilo que nós fazíamos anteriormente, a gente já não faz mais da mesma forma. Com isso, nós temos o exemplo da dona de casa. Quando ela prepara as atividades, as tarefas de casa, e antes dela preparar o almoço, ela não aguenta, vai deitar. Ver uma dona de casa deitada durante o dia é quase que impossível. Mas ela vai deitar porque ela não tem. Aí ela mal vai fazer o almoço, aí ela acaba o almoço, ela nem almoça, já cai na cama de novo. Isso é um cansaço inicialmente físico, e que imediatamente ela percebe que é necessário um descanso. Eu não falo para a pastora Maria isso, mas a primeira coisa que o pastor Carlos tem que fazer é levar ela para um lugar de camping, para ela descansar, né? Eu estou prometendo isso para ela, tem 30 anos, mas eu acho que qualquer hora eu levo ela. Ela acredita, enquanto ela acreditar, a bênção vem, né? Então, um outro cansaço que eu queria relacionar para vocês, está tudo dentro da palavra, é o cansaço mental. É o cansaço psicológico. Cansaço mental, o cansaço psicológico, é aquele cansaço em que às vezes nós nos damos conta, mas que às vezes as pessoas não dão conta. Deu para perceber? Às vezes nós não damos conta do cansaço mental, psicológico, e às vezes nós não damos conta. E aí nós vamos necessitar que outrem apontem para nós de que algo não vai bem. E qual é o recurso? O recurso será sessões com psicólogos, e às vezes até nós precisamos de uma consulta psiquiátrica para que aquele estado de estresse ele possa ser colocado. Aquele estado de ansiedade, aquele estado de depressão, em que as pessoas, né, às vezes nem conseguem identificar e nos chama de preguiçosos. Isso aqui é o pior, porque a pessoa sabe que está doente, mas as pessoas vêm com acusação. Então você necessita desse cansaço mental, de sessões com psicólogo e psiquiatra, e tantos outros tipos de tratamentos da mente, para voltar à sanidade, a uma condição melhor. Mas, meus amados e amadas, nós temos aqui um probleminha, porque nós temos um outro tipo de cansaço, que é o espiritual. E esse socorro, ele não está na ciência. Presta bem atenção nisso. É o cansaço espiritual. Ele não está na possibilidade do homem, da ciência, mas no conhecimento de Deus, que vê o momento que você está atravessando, uma fase de lutas espirituais, batalhas espirituais. Então, veja bem, a cura, ela só é alcançada, eu vou ser bem breve nessa mensagem, a cura, ela só é alcançada em Jesus. E eu repito, a enfermidade espiritual só se consegue a cura em Jesus. Então, veja bem, e há várias formas
em que se manifesta essa enfermidade, esse cansaço espiritual. A palavra, o texto que nós lemos, fala aparentemente de um cansaço físico, porque Jesus manda os discípulos irem pregar a mensagem e alguns foram perto, outros foram a meio caminho, outros foram mais longe. Uns se cansaram mais, outros se cansaram menos, e outros menos ainda, mas todos se cansaram. Então Jesus os acolhe a si e diz assim: olha, descansai, repousai um pouco. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, meus amados? Vocês podem me responder? Se nós estamos aqui para descansar em Jesus. Diz isso, amém? Nós estamos aqui para descansar em Jesus. O homem não tem recurso para que nós venhamos a descansar. Então nós viemos descansar em Jesus. Mas por quê? Emanuel, vamos estar trazendo aqui alguns textos maravilhosos que apontam que Jesus é a cura espiritual. Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26. Faz sinal para mim assim, se tiver já postado lá. Capítulo 4, versículo 26. Então, veja bem. Jesus disse: eu sou o que fala contigo. No verso anterior, que é o 25, ele está tratando ali com a mulher samaritana. E ela diz assim: nós estamos esperando o Messias. Né? No 25, a mulher diz: eu sei que o Messias, que te chama o Cristo, ele vem. Mas quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí entra no texto 26, que diz assim, Jesus disse assim: eu sou o que fala contigo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é o que fala com cada um de nós. No dia que nós o encontramos verdadeiramente, nós cremos que Jesus é o Messias. Jesus é o prometido. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sou liberto porque Jesus é o Senhor da minha vida. Você é liberto porque Jesus é o Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem, ele anda desde sempre desnutrido. Ele acha que só alimentando o corpo, ele acha que tudo está bem. Não, quanto mais ele se alimenta o corpo, mais obesidade. Mais obesidade. Mas ele necessita alimentar a alma. Quando você alimenta a alma, você é forte, mesmo diante de circunstâncias. Há algo que você atravessando na sua vida, você acha não tem jeito. Mas se você está alimentado bem da palavra, então você tudo vai bem. João 6,35. João 6,35. Jesus disse assim, o que é que ele vai falar? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Necessidades básicas do homem. Olha que coisa maravilhosa. Cura espiritual. Cura espiritual. E eu digo para vocês o seguinte: mas como eu vou obter? Porque veja bem, pastor Carlos, como eu vou obter essa cura espiritual? Eu vou obter essa cura espiritual quando eu entro pela porta do socorro. Mas aonde está a porta do socorro? Vamos ver? João 10, de 7 a 9. João 10, de 7 a 9. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Por quê? 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens.
Porque Jesus é o bom pastor. Diz amém? Amém. Presta bem atenção na mensagem. Amém. Glória a Jesus. Mateus, olha para mim. Olha para mim aqui, ó. Viu? Olha para o pastor. Tá bom? Para ficar, ó, na bênção. Todos, né? Então veja bem. Mas o mundo, o mundo vive. Quem já ouviu falar? O mundo vive numa tremenda escuridão. O homem está cego. Quanto mais ele se afasta do Deus Criador, mais cego ele fica. Como curar a cegueira espiritual? Como eu posso curar essa cegueira espiritual? João 8,12. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ó. Vamos compor, aleluia, glória a Deus. Vamos compor Salmos 119, 105. Lâmpadas para os meus pés, ó. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então o homem não tropeça. Jesus estando à frente da sua vida, ele passa a fazer com que você tenha discernimento de tudo que está à sua volta, de tudo que está atrás e de tudo que está à frente. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Mas interessante, meus amados, que o homem, desde sempre, ele tem uma preocupação. Eu não sei se você não tem. Se você que me ouve no YouTube, ou que está aqui na igreja, se você não tem, eu pelo menos confesso para você que eu tenho. Eu tenho uma preocupação, eu quero viver. Eu quero viver. Eu abracei a vida que Deus me deu, porque a vida foi dada por Deus. Eu abracei-a como o único e maior presente que eu tenho. Eu vou abraçá-la. Mas como eu vou conseguir preservar essa vida que Deus me deu? Quando eu entendo que Jesus é a ressurreição e a vida. Onde está marcado isso, Emanuel? João 11, 25. Ó, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, para nós, meus amados, a morte é a passagem. A alma sairá do corpo para se encontrar com o seu Salvador, aguardando o dia da ressurreição, aguardando novos corpos, corpos glorificados, aonde nunca mais haverá doença, nunca haverá choro, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá injustiça. Lá tudo é puro amor. Nós iremos caminhar em ruas de ouro, rios de cristal, do outro lado do rio, a árvore da vida, gerando um fruto que irá nos alimentar por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Igreja, glorifica a Deus, glorifica a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não há promessa maior. E o Senhor Jesus, Ele te dá o ensino, Ele me dá o ensino, quando Ele diz lá em João, no capítulo 14, versículo 6, quando Ele diz assim: eu sou, olha o Mateus repetindo aqui, ó, o caminho, Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, verdade. é a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Olha que coisa maravilhosa. Como é que você quer ir para a eternidade sem Jesus? Não dá. Sem Jesus não? Não dá. Não dá. Lembra? Quem vai a Jesus precisa dele, porque senão será vida vazia. Quem estava aqui no louvor Vida Vazia? Quem estava?
Não estava não? Quando nós tomamos vida vazia? Estava, né? Estava. O homem sem Deus não tem alegria no seu coração. É vida vazia, chorando sem ter direção, né? É isso, é verdade. E finalmente, o convite de Jesus, esse, Manuel, eu queria, porque é o versículo 5, mas eu queria que a gente lesse desde o versículo 1, que é João 15. João 15. 15 e 1. Aí nós vamos fazer o 2, o 3, o 4, aí eu fecho no 5. João 15. Ok? Então, veja bem. O Senhor Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Então ele estava dizendo, toma cuidado, que é a videira falsa. Preste atenção nisso. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, ele limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, a palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou, agora é o texto áureo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Perdoe, meus amados irmãos. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus você constrói obras materiais, mas as espirituais só em Jesus. A sua casa está de pé porque Jesus está lá. A sua vida está de pé porque Jesus está lá. Porque se você dependesse do homem, a pastora Maria teria me colocado para fora há muito tempo. Há 55 anos atrás, né? Ainda bem que você me aceitou nesses 55 anos. Jesus, ele é o edificador. Tá? Então, presta bem atenção nisso. O chamado de Jesus é para nós descansarmos nele. Cuidado com a velocidade do mundo, porque a velocidade do mundo te leva para longe da fé. Você tem que acompanhar a velocidade do mundo, mas tem que estar sempre com a fé dentro do seu coração, que é aquela que vai te levar para a eternidade. Jesus te chama para descansar. Descansa nele. Finalmente a palavra do Senhor diz assim: buscai o Senhor enquanto o pode achar. Porque um dia a pessoa vai gritar, mas já será tarde. Vai morrer primeiro para pedir socorro, não haverá mais socorro. É agora. É estar no Senhor, está na videira, e Ele certamente estará abençoando. Eu encerro essa mensagem rápida. Até o meu filho antes, ele estava até me dando até um conselho que eu recebo de bom grado, dizendo o seguinte: é bom para passar para o YouTube uma mensagem mais rápida, bem objetiva, porque as pessoas não têm muito tempo para ficar ouvindo 30, 40, uma hora de mensagem. Mas nós somos obrigados a fazer essa mensagem nesse tempo para que a mensagem não seja uma mensagem vazia. Há alguma explicação que a gente tem que dar, mas foi muito bem-vindo a orientação, como todos podem trazer sugestão, isso é muito bom. Mas lembre de uma coisa: Jesus está te chamando para descansar. Não rejeite. Descansa nele. Certamente você fará obras maiores que você está fazendo até agora. Que Ele possa abençoá-los e abençoar ricamente. A paz gloriosa do Senhor Jesus.